Mas vamos falar sobre o Sudão também, porque essa semana chamou a atenção do noticiário global o ataque que aconteceu por parte das forças rebeldes, que deixou mais de 460 civis mortos dentro de um hospital, isso segundo relatos da Organização Mundial da Saúde. O conflito no Sudão já matou mais de 150 mil civis e a OMS se pronunciou, falou que está profundamente chocada com essas mortes e elas aconteceram no hospital de El Fasher, que é a última grande cidade da região de Darfur, que ainda não está sob domínio das forças de apoio rápido, ou RSF na sigla em inglês. Também nessa quinta-feira o Conselho de Segurança da ONU condenou o ataque em um comunicado e disse que há um aumento do risco de atrocidades de grande escala, incluindo de motivação étnica. E aí, bom, vamos falar sobre, muito rapidamente, contextualizar um pouco do conflito. É uma disputa que foi iniciada em abril de 2023 entre as Forças Armadas sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e também as forças de suporte rápido, que são essas forças que fizeram esses ataques e que são comandadas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, que é também chamado de Hemedti. E aí, trazendo um contexto um pouco histórico, muito rapidamente também, o Sudão declarou sua independência do Reino Unido em 1956, durante a maior parte do tempo foi liderado por regimes militares. O mais longevo foi de Omar al-Bashir, de 89 a 2019, e aí em 2021 houve um golpe, então, que deu poder a uma junta militar com esses dois generais que agora são rivais e que trazem toda essa situação aí de drama e de tragicidade humanitária. Vitélio, como que você enxerga esse conflito? A gente falou sobre outros conflitos, sobre grandes potências que chamam muita atenção, enquanto tem um conflito que está muito letal, né? 150 mil mortos, e que o mundo poucas vezes fala, né? Por que isso acontece e você vislumbra algum tipo de solução para o conflito no Sudão? Priscila, é uma guerra civil. Ela tem um grupo que quer tomar o poder, né? Tem as forças de suporte rápido querem tomar o poder das Forças Armadas do Sudão, né, que são o país hoje comandado por um general. É um conflito que, apesar de ser interno, ele tem grande influência externa. Então, o antigo grupo Wagner russo ajudava as forças de suporte rápido com armas, né, em troca, inclusive, de dinheiro. E depois passou a usar as forças, passou a ajudar o outro lado, as forças de defesa do Sudão, em troca de ouro. Hoje, 90% do ouro do Sudão é escoado para a Rússia. Então, o antigo grupo Wagner se tornou o Africa Corps, justamente com o intuito de extrair algum ganho dessa guerra. É uma guerra absurda, né? Você falava em 150 mil mortos, a maior parte é de civis e tem mais de 4 milhões de refugiados. Então, a gente não costuma ver tanto essa guerra na imprensa, desde 2023, que ela só piora, o cenário só piora, mas é importante que quando as pessoas leiam notícias sobre esse evento, elas entendam que ali, nesse país pobre, em que as pessoas estão se matando pelo poder e pelo que restou de riqueza no país, depois que houve a separação com o Sudão do Sul, que ficou com o petróleo, nessa guerra também existem interesses estrangeiros, interesses de grandes potências. Isso conecta a nossa discussão com o primeiro tema aqui sobre uma disputa entre impérios, Priscila. Lori, como você acha que essas forças estrangeiras, então, influenciam nesse conflito, né, além de tantos outros que também têm uma configuração muito parecida com essa? Sim, existe esse elemento, sim, de envolvimento de vários países, mas existe também uma dinâmica interna muito importante. Eu cobri esse conflito em 2008 e cobri a independência do Sudão do Sul, que nada mais é do que um capítulo da disputa étnica entre os árabes e os sudaneses de origem e sudaneses africanos, não árabes, ou negros, poderíamos dizer também, que são várias etnias.
E tem, porque a Força de Suporte Rápido é a continuação do Janjaweed, que é uma guerrilha. Janjaweed significa os homens a cavalo, e que é a guerrilha árabe. E o componente também ambiental foi a desertificação do Sudão, começando por Darfur, que levou a esses conflitos, ou estimulou esses conflitos. Por quê? Tradicionalmente, no Sudão, os árabes nômades e os negros que são sedentários, agricultores, os árabes pastores, né, de rebanhos, e os negros agricultores compartilhavam a terra. Os negros agricultores sedentários, eles recebiam os árabes em determinadas estações do ano nas suas fazendas para os árabes alimentar e dar água para os seus rebanhos. E como havia bastante verde, bastante chuva, não havia conflitos em relação a isso. Conforme foi se desertificando o Sudão, houve uma disputa por esses recursos naturais. E os negros fazendeiros começaram a não aceitar a chegada dos árabes para as fazendas, nas fazendas deles. E aí os árabes começaram a se armar e a formar guerrilhas, que aí gerou o Janjaweed, que surgiu em 2003. E aí começaram os conflitos. E nesse contexto, o Sul, que é mais predominantemente negro, fez o movimento de independência e conseguiu a independência em 2008, numa guerra. Há ali também a disputa pelo petróleo, na fronteira entre o Sudão do Sul e o Sudão. Mas no Sudão mesmo, o conflito continuou, né, porque há uma grande também minoria, ou nem sei se é minoria, precisava me secar, mas provavelmente é uma minoria negra no Sudão e uma maioria árabe, né? E aí, quando o Rashid foi derrubado, houve, então, um início de uma espécie de primavera do Sudão, isso 2018, 2019, só que rapidamente os militares retomaram o poder. E eles estavam juntos naquele momento, né? Só que o exército sudanês, ele tem uma projeção nacional, ele procura ser um exército não só para os árabes, mas para o país todo. E os Janjaweed, que tinham formado a Força de Suporte Rápido, que apoiava a ditadura, começou a disputar o poder, né? Começaram pelo aeroporto de Khartoum e foram avançando e cometendo atrocidades. Ambos os lados cometem atrocidades, mas as forças de suporte rápido estão numa campanha de limpeza étnica das cidades e vilarejos que eles tomam. Eles vão e matam os homens que são não árabes, né? Então, esse é todo o drama e a maior tragédia em termos numéricos assim que existe atualmente.